Olá, retomamos agora com um novo tema, o tema do processo administrativo. Quero recomendar inicialmente a leitura das duas leis que nós temos no ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos uma lei do processo administrativo federal e uma lei do processo administrativo estadual. Quando nós falamos em processo administrativo ou procedimento administrativo, surgem algumas indagações, não é? Entre processo e procedimento. Essas indagações normalmente são mais corriqueiras na área do direito, não é? Mas nós podemos definir, digamos assim, não com a pretensão de definir, mas expor os conceitos de processo e de procedimento. O primeiro conceito, né, de processo, poderia dizer que é o conjunto de papéis e de documentos organizados de um dado assunto, né? É uma definição. A outra é um conjunto coordenado de papéis e processos para a solução de uma controvérsia. E a terceira, que eu acho que se encaixa mais perfeitamente na nossa atuação administrativa, é que processo é um conjunto de atos preparatórios visando uma determinada decisão administrativa, né? Eu não fico acanhado em falar em processo administrativo, né? Por quê? Porque a própria Constituição faz referência a essa expressão, não é? Portanto, nós vamos tratar de processo administrativo ou processo licitatório para falar do tema que estamos estudando. Bem, duas leis, como eu disse inicialmente. Primeiro, a lei federal. A lei federal contém normas sobre os princípios da administração pública, aqueles já estudados, os direitos e deveres do administrado, ou na área que estamos estudando, no tema que estamos estudando, direitos e deveres do licitante. Fala também, a lei federal, de competência do agente, de impedimento e suspeição do agente, da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Fala também da parte das comunicações, ou seja, das intimações, das notificações. Fala da instrução do processo. E aí, como estamos falando do processo licitatório, ela pode também ser utilizada nesse âmbito. Fala da motivação, fala da anulação, da revogação e da convalidação do ato administrativo. Fala também dos recursos e dos prazos. Vejam, todas estas abordagens estão na lei federal. A própria lei federal, ela se aplica à administração pública federal. Mas alguns poderiam falar, mas por que o professor Zé Carlos está falando de uma lei do processo federal se estamos no Estado, não é? É que esta lei federal, ela aplica-se subsidiariamente à administração pública estadual, no âmbito do processo licitatório. Por quê? Porque a própria Constituição Federal estabelece que é a União que legisla sobre licitação e contratos. Ora, esta lei federal, lei do processo administrativo federal, ela se aplica no âmbito federal e na lei de licitações e contratos. Bem, se nós no Estado estamos tratando de licitações e contratos, nós temos que lembrar que esta norma se aplica de forma subsidiária. O que significa isso? Não encontrando uma norma que trata do assunto, nós vamos buscar na federal. Existindo, no âmbito do processo licitatório, um confronto entre a lei estadual e a federal, nós temos que optar pela federal, porque é o processo administrativo federal que rege o processo de licitação. Portanto, aplica-se essa lei federal subsidiariamente. Importante que vocês leiam atentamente esta lei. E a lei estadual?
A lei estadual, da mesma forma, né? Não são idênticas, tem algumas diferenças, mas da mesma forma, ela dispõe sobre os princípios da administração pública, claro, traz outros princípios além daqueles que já estudamos. Ela regula os atos administrativos estaduais, trata da questão da invalidação do ato administrativo, da formalização, ou seja, da forma do ato administrativo, da publicidade. Lembram que nós falamos da publicidade do ato administrativo e da publicidade, do princípio da publicidade que rege a administração, né? A lei estadual também fala da avocação e da delegação. E no tema licitação, ela trata também, e além do tema abordado aqui, que é a licitação, esta lei do processo administrativo estadual trata também de outros assuntos que não estão vinculados ao nosso objetivo, não é? É questão de denúncia, de procedimento disciplinar, mas é importante que os senhores conheçam esta lei. Quanto a esse tema da observância das duas leis, parece que gerou algum tipo de dúvida. Vamos ouvir um cursista a respeito de uma questão que ele gostaria de fazer. Existem duas leis que tratam do processo administrativo, uma na esfera federal e uma na esfera estadual. Eu gostaria de saber, na prática, qual lei que a gente tem que adotar. Muito bem, obrigado pelo questionamento. Como eu disse inicialmente, nós temos duas leis. O conhecimento e a aplicação das duas é de fundamental importância, especialmente dentro do processo licitatório. Qual das duas vamos utilizar? Como eu disse inicialmente, vamos utilizar as duas, não é? Nós vamos utilizar a lei federal de forma subsidiária, ou seja, quando a lei estadual não regular determinado assunto dentro do processo licitatório, nós usamos a federal. Quando existir uma divergência entre a lei estadual e a federal, nós vamos utilizar a lei federal. Portanto, a lei federal, ela aplica-se subsidiariamente. Vocês poderiam perguntar, mas existe divergência entre as duas? Sim, existe. E uma de fundamental importância. Vocês se lembram que há pouco eu disse que o prazo da administração pública para invalidar um ato administrativo era de 5 anos? Não é? Pois bem, na lei estadual, esse prazo é de 10 anos. 10 anos, o dobro. Eu pergunto para os senhores, qual das duas leis vamos utilizar? A administração no estado de São Paulo tem o prazo de 5 anos para invalidar um ato administrativo ilegal ou tem 10 anos? Pela lei estadual é 10. Mas nós vamos, dentro do processo licitatório, utilizar a lei federal, não é? Ou seja, a lei federal vai ser aplicada de forma subsidiária, ou seja, complementar à lei estadual. Portanto, esta é uma divergência, existem outras, mas nós vamos, nesses casos, pontualmente, fazer a opção, dependendo da situação, pela lei estadual ou federal. Bem, nós vamos tratar agora dos princípios dentro do processo, dentro da lei do processo administrativo. E, da mesma forma, esses princípios, eles são reiteradamente utilizados em vários assuntos, né, em várias temáticas, em vários momentos. Falamos nas aulas passadas dos princípios que regem a administração pública. Depois falei dos princípios do ato administrativo. Isso vocês percebem que são sempre os mesmos, mas com uma conotação, uma coloração, com uma aplicação um pouco diferente, mas todos eles com o mesmo objetivo. Na lei do processo administrativo, nós também vamos encontrar o princípio da publicidade. O que é o princípio da publicidade para a lei do processo administrativo? É a exigência de divulgação dos atos administrativos, da produção de provas, os prazos dos recursos, a vista dos autos no nosso caso, ao licitante, né? Enfim, a possibilidade de
entregar cópia de documentos dentro do processo licitatório para que o licitante possa tomar providências de natureza administrativa ou judicial. Né? Algumas pessoas ficam, mas o licitante quer tirar xerox desse documento para entrar com processo contra a administração pública. Eu acho que não vou deixar ele pegar o processo. Claro que vai. Não é? A lei do processo administrativo diz que essa publicidade é inerente ao próprio ato. Não é? O licitante tem, sim, direito de obter cópia para recursos administrativos, para a imposição de ações judiciais, mandado de segurança, por exemplo. Né? Faz parte do princípio da legalidade, faz parte, né, da finalidade pública. Se ele não tiver razão, o judiciário vai dizer, não tem razão. Né? Se tiver razão, o judiciário vai determinar esse ato é inválido. Outro princípio de significativa importância também dentro do processo administrativo é o princípio da oficialidade. O que significa esse processo da oficialidade? Esse princípio da oficialidade, melhor dizendo. O princípio da oficialidade significa que o processo anda ou se inicia independente da vontade da outra parte. A administração é que toma providências de iniciar. E o processo anda normalmente de forma oficial, principalmente nos casos de sanções. Não é? A administração percebendo que existe uma conduta, digamos, reprovável por parte do licitante, ela, independente de qualquer manifestação de terceiros, enfim, não é? Ela deve instaurar o procedimento sancionatório, não é? De aplicação de sanção ao licitante, ao contratado, na verdade, que esteja descumprindo o contrato. Não é? Então, nós falamos do princípio da oficialidade, é aquele que a administração, sem manifestação de outros órgãos, de outras pessoas, ela toma a iniciativa de iniciar o processo. Outro princípio de extrema, de fundamental importância dentro do processo administrativo é a ampla defesa de contraditório. Ou seja, ampla defesa de contraditório significa que o licitante ou o contratado, não é? Enfim, as pessoas que estão tratando com a administração pública, elas têm o direito, não é? De conhecer do que se trata aquela situação e se manifestar, né, com seu advogado, juntando provas, utilizando os recursos necessários, recursos administrativos ou judiciais. Então, nós falamos que ampla defesa de contraditório significa esse direito, não é? Do licitante, do contratado, ou até do próprio servidor, inclusive do próprio servidor, em procedimentos disciplinares. Não é? Ampla defesa de contraditório é um princípio constitucional e se aplica, evidentemente, também no processo licitatório. Outra questão importante, já que estamos falando de sanções, é o procedimento sancionatório, de aplicação de sanções. Na lei do processo administrativo, nós temos um capítulo específico para isso, mas especificamente na questão de licitação e contratos, não é? Nós elaboramos uma cartilha, um manual, podemos dizer assim, um manual de aplicação de sanções. Esse manual está disponível no ambiente virtual de aprendizagem para que os senhores, no dia a dia, possam aplicar sanções para aqueles licitantes ou aqueles contratados que descumpram, não é, as regras do procedimento a que estão sujeitos. E esse procedimento sancionatório é muito importante porque nós fizemos um levantamento e a Unesp como um todo e as administrações públicas municipais também aplicam muito pouco as sanções nos licitantes e nos contratados. Não é? Portanto, nós temos agora um manual de procedimentos para essa finalidade. Bem, com isso eu quero encerrar essa videoaula de hoje, não é? Espero que tenha sido proveitosa, gostaria que vocês participassem efetivamente do fórum de discussão e nós nos veremos no nosso próximo encontro. Um abraço a todos e até breve.